Graça e paz, meus amados irmãos. Dia 22 de novembro, domingo, e mais uma vez o Mestre nos convida, nos chama, vem cear. Queria mais uma vez estar convidando os irmãos para estar partindo o pão, como uma só igreja na cidade do Rio de Janeiro, compartilhando do pão, tomando do vinho, nas suas casas, os irmãos que não têm reunido presencialmente, né, tá participando, mantendo comunhão na sua família, com a sua parentela, partindo o pão na sua casa mesmo. E mais uma vez, irmãos, a gente está aqui para estar trazendo uma palavra, né, para os irmãos que ainda continuam de quarentena, nesse tempo de pandemia, aqui no Rio de Janeiro, na localidade do Campinho. E eu queria estar avançando um pouquinho mais com o tema que eu comecei na outra sessão, né? Da importância do testemunho no serviço cristão. E eu comentei uma parte, hoje eu gostaria de avançar um pouquinho mais, ainda no livro mesmo de 1 aos Tessalonicenses. A gente meditou um pouquinho no capítulo 1, né, de 1 Tessalonicenses. Eu vou estar dando só uma recapitulada rápida no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, e depois a gente vai avançar um pouquinho mais no capítulo 2, que vai falar alguns exemplos desse testemunho, né, de Paulo, no serviço de Paulo ali no meio dos Tessalonicenses, né, que são exemplos para nós hoje, como igreja, como liderança, como servidores, cooperadores do Senhor, né, nos nossos dias. É um exemplo para cada um de nós. Eu queria estar relembrando com os irmãos, né? Vou estar dando uma passada rápida em 1 Tessalonicenses, vou ler só alguns pontos e vou avançar no capítulo 2, que é o nosso foco principal desse dia, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai meditar no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. A gente vai meditar no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. Mas antes a gente vai dar uma recapitulada no capítulo 1, uma passada rápida, né, no capítulo 1. Então a gente vai ler agora a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. A gente comentava no primeiro estudo, né, a importância de se estar em Deus, né? Então Paulo aqui ele direciona, né, a carta dele é direcionada não à igreja local e não à igreja que estava na cidade, ainda que fosse uma igreja local e ainda que fosse uma igreja na cidade de Tessalônica. Mas Paulo ele foca a igreja dos Tessalonicenses que estão em Deus Pai e que estão no Senhor Jesus Cristo. Então, muito mais importante do que estar na cidade ou do que estar na localidade é estar em Deus, né? É um testemunho de vida mesmo, da vida do próprio Senhor se manifestando na vida dos santos, né? Na localidade, com o seu serviço, com os seus dons, né? A graça do Senhor mesmo se manifestando na vida dos irmãos. Uma parte de uma realidade espiritual, né, das Escrituras diz que Cristo está em nós. Então, Cristo ele está em nós por intermédio do Espírito Santo, né, que habita no nosso espírito, que é a salvação do nosso espírito, quando nós cremos.
Essa é a parte de Cristo em nós, o Deus em nós. Mas quando o Espírito ele vem habitar em nós, ele vem com o Pai e vem com o Filho. Né? Então essa é a parte do próprio Senhor. E a outra parte dessa realidade espiritual somos nós em Cristo, ou seja, nós em Deus, nós no Pai, no Filho e no Espírito, né? Que aí já tem a ver com o nosso testemunho de vida, com a vida de Cristo, né? Com a vida de Cristo manifesta na nossa alma. O crescimento de Cristo na nossa alma, é a salvação da nossa alma, né? É a nova vida, né? A vida do Espírito Santo vivendo a vida de Cristo na nossa alma, o crescimento de Cristo em nós. Né? Então, uma parte é Cristo em nós, pelo Espírito Santo, e outra parte dessa realidade somos nós em Cristo. Então aqui essa carta era para os irmãos que estavam em Deus e em Cristo. Esses irmãos estavam vivendo uma vida de testemunho, uma vida no Espírito, né? Por isso eles estavam em Deus. Então essa importância, né? Então a Bíblia, as Escrituras aqui, né, no capítulo 1, versículo agora eu queria ler, versículo 6, a partir do versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Amém, irmãos? Então, só que interessante. Diz aqui que esses irmãos de Tessalônica, né, eles se tornaram imitadores nosso e do Senhor. Então, interessante que esse versículo aqui ele nos revela que esses irmãos eles estavam em Deus e eles passaram a ser, né, vos tornastes um modelo para todos os crentes. Então, como eles chegaram a se tornar modelo para todos os crentes? Porque eles vos tornaste imitadores nosso e do Senhor. Então, esse versículo aqui, ele nos revela que esses irmãos, eles encontraram um bom testemunho em Paulo, Silvano e Timóteo. Né? Então, a realidade espiritual daquela localidade ali, ela começou a mudar quando Paulo, Silvano e Timóteo entraram naquela cidade para pregar e ficaram ali pouco tempo, né? Mas esses irmãos, eles eram irmãos que eles estavam em Deus, estavam cheios de Deus. Então, esses irmãos, eles encontraram um bom testemunho no serviço de Paulo, Silvano e Timóteo, né? A ponto de se tornar imitadores deles e do Senhor. Né? Então, aquela vida que era expressada por intermédio de Paulo, Silvano e Timóteo, alcançou a vida daqueles irmãos ali. E agora aqueles irmãos eles puderam, né, ser exemplos ali naquela localidade, para as demais localidades. Né? Vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Agora, olha só o versículo 9. Versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, ele está falando, esse eles aqui são os irmãos dessas outras localidades, né? Que são Macedônia e Acaia. Macedônia e Acaia. Então, esses irmãos de Macedônia e Acaia, pois eles mesmos, no tocante a nós, que é Paulo, Silvano e Timóteo, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Então, esses irmãos também de outras localidades,
eles viram nos Tessalonicenses, né, a repercussão que teve o ingresso de Paulo, Silvano e Timóteo no meio deles. Então, quando aqueles 3 irmãos ali entraram naquela cidade ali, né, os outros irmãos de outras localidades viram uma diferença nesses irmãos de Tessalônica e perceberam e começaram a proclamar, ó, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Né? Então, o testemunho desses irmãos, né? Um testemunho verdadeiro, né? Uma expressão de Deus verdadeira, essa vida, né, que fluía de Paulo, Silvano e Timóteo, ela alcançou os irmãos daquela localidade, alcançou aquela congregação. Então, o que os irmãos tinham, né, que era o Senhor mesmo, a própria vida do Senhor neles, manifestando nele, essa vida alcançou aquela assembleia toda ali daquela localidade. Então, Paulo podia agora dizer que aqueles irmãos ali escreveu uma carta para os irmãos de Tessalônica, né, que estão em Deus e Pai e no Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente aqueles irmãos eram testemunho do Senhor, da vida do Senhor ali naquela localidade, e podiam servir de exemplo, como também antes Paulo, Silvano e Timóteo tinham servido de exemplo para eles, agora eles podiam servir de exemplo também para outras localidades, né? Então, esse apanhado aqui rápido, irmão, no capítulo 1, para mim agora eu vou estar avançando para o capítulo 2, né, que é o nosso encargo de hoje. Só um resumo, né, assim, os irmãos que quiserem relembrar com mais detalhe, né, pode assistir o primeiro vídeo que está gravado também no YouTube, que eu deixei para os irmãos. Fala mais do capítulo 1. Então, agora eu vou me atentar um pouquinho mais no capítulo 2. Amém? Então vamos ler agora capítulo 2, a partir do 1. A gente vai ler do 1 até o 12. Até o 12. A gente vai ler do 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. A gente vai ler dos exemplos, né, do testemunho do serviço desses irmãos, da vida de Deus nesses irmãos, né, o que foi que esses tessalonicenses presenciaram na vida desses irmãos. É o que eles ganharam de Deus e tomaram para si nesse exemplo dele, de Paulo, Silvano e Timóteo. Né? Então, esse aqui é o testemunho. Versículo 1, 2 Tessalonicenses. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Olha só, irmão. Então, aqui, o que não se tornou infrutífero naquela localidade de Tessalônica? Foi a nossa estada entre vós. Então, o que fez a diferença nessa assembleia de Tessalônica para que esses irmãos se tornassem um exemplo foi a estada desses 3 irmãos ali no meio deles. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós, a nossa estada é quem? Paulo, Silvano e Timóteo. Não se tornou infrutífera, porque eram 3 irmãos cheios do Espírito Santo, cheios de testemunho de Deus ali naquela localidade. Por isso que não se tornou infrutífero no meio dos irmãos de Tessalônica e produziu muito fruto ali naquela localidade. Versículo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus
para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Só até aí. Então a gente vê aqui o que os irmãos atentavam na vida desses irmãos. Paulo, Silvano e Timóteo, né? Que o serviço deles, quando eles estiveram ali, era uma época de muita perseguição, de muita tribulação, de muita adversidade, de muita luta, muita batalha espiritual, muita oposição, né, com o evangelho, com as coisas de Deus ali naquela localidade. Então eles viram aqui que os irmãos dessa localidade, eles perceberam como esses irmãos, eles tinham sido maltratados e ultrajados em Filipos. E esses irmãos chegaram ao conhecimento desses irmãos, que em meio àquela toda adversidade, aquela perseguição ali, né, que tinha acontecido com esses irmãos em Filipos, como é do vosso conhecimento, então eles ficaram sabendo disso, os tessalonicenses. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, né? Então aqui, o que Paulo aqui, passava para aqueles irmãos? Né? Uma disposição de servir em meio à adversidade, né? Em meio à luta, se esforçar, né? Servir no meio de sofrimento, de adversidade, de oposição, né? Então os irmãos eles estavam sofrendo muita oposição, muita luta, muita batalha espiritual, né? Foram maltratados e ultrajados, e os irmãos viam esse exemplo na vida deles, né? Os irmãos perceberam Deus na vida deles, naquelas adversidades, naquela luta, naquela provação ali, e ainda assim eles serviam os irmãos. Então, né, é uma disposição de sofrer no serviço pelos irmãos, né? Que muitas das vezes a gente para servir os irmãos, a gente encontra oposição, né, adversidade, batalha espiritual mesmo, luta, né? Então, uma disposição no seu serviço, ainda que tenha muita luta, de você estar se dando, né, para os irmãos no teu serviço. Ainda que no meio de luta e sofrimento e dor, mas você persevera ali para estar servindo os santos. Então, essa é a primeiro exemplo, né, de Paulo para os irmãos. 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Só até aí. Então, a segunda, né, seria que eles foram aprovados por Deus. Eles eram 3 irmãos que eles foram provados e aprovados, porque essas adversidades, essa luta no serviço deles, também era uma aprovação para eles, né? Era um exemplo para os tessalonicenses e, ao mesmo tempo, uma provação para esses 3 irmãos da parte do Senhor mesmo. O próprio Senhor estava aprovando eles. E ele diz que eles foram aprovados nisso, a ponto que o Senhor confiou o Evangelho a eles, né? Então, o segundo ponto é que eles foram aprovados pelo Senhor. Terceiro ponto. Fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova nosso coração. Eles foram provados.
5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então essa é a terceira, né? Eles não buscavam uma glória própria, uma glória particular. Eles não queriam agradar homem, tinha aqui, não tinham intuitos gananciosos. Eles não serviam irmãos com ganância, alguma coisa, querendo nada em troca, dinheiro ou favores ou nada em troca. Eles não tinham ganância, não buscavam nada para si mesmo. Não buscavam bajulação. Linguagem de bajulação. Eles não falavam para bajular ninguém, para amaciar o ego de ninguém, para que ninguém gostasse. Mas eles falavam que Deus mandava falar. Se Deus mandou falar, eles falavam. Ainda que desagradasse a um ou desagradasse a outro. Mas eles falavam. Então eles não tinham o intuito de agradar homens, mas o intuito deles era de agradar a Deus. Isso também foi um testemunho para aqueles irmãos ali, foi um exemplo para aqueles irmãos ali naquela localidade. Eles não buscavam seus próprios interesses, nem glória particular para ele mesmo, nem intuitos gananciosos, nem obter, né, algum benefício, né, financeiro, né? Nenhum benefício financeiro. Vamos continuar. 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Eles podiam, como enviado de Cristo, já que estavam servindo os irmãos ali, né, exigir a manutenção deles, o sustento deles ali. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, ainda que eles poderiam, mas eles se tornaram carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então esse é mais um ponto, né, irmãos? Ainda que eles, como eles serviam os irmãos, eles podiam pedir, né, alguma oferta, alguma coisa para que eles se mantessem, né? Mas aqui eles colocam, né, o testemunho da vida de Cristo mesmo neles aqui, né, irmãos? Que eles estavam dispostos, além de não receber nada dos irmãos, mas a disposição deles era de não somente proclamar o Evangelho e servir os irmãos, né, com a palavra, mas era a disposição dos irmãos era de dar a própria vida, né? De falar assim, Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. A disposição deles era de dar a vida, né? Da mesma forma que Cristo deu a vida por nós, né? Nós também devemos dar as nossas vidas pelos irmãos, né? Então, eles ofereciam as suas próprias vidas para os irmãos, seu serviço, o seu labor. Então eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam. No versículo 9, porque vos recordais, irmãos, quer dizer, os irmãos se recordavam disso, do nosso labor e fadiga, que eles trabalhavam a ponto de se fadigar, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então, ainda que eles pudessem, né, seria justo que eles
pedissem alguma coisa, mas eles estavam dispostos a dar o serviço deles, a própria vida, e ainda trabalhavam para se sustentar, para se manter, para não ser pesado para os irmãos. E isso também foi mais um exemplo, né, que eles deixaram ali naquela localidade. E essa vida de Deus neles, né, que servia de testemunho para aqueles irmãos ali daquela localidade, de exemplo para aqueles irmãos. 10. Vós e Deus sois testemunha do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Olha só, tremendo, irmãos, que os irmãos da localidade eram testemunha do modo, porque piedosa, eles eram homens no meio dos irmãos piedosos, justo e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então aqui, irmãos, nesse texto aqui, né, o apóstolo Paulo, queria chamar só mais a atenção de alguns pontos para os irmãos e vou estar encerrando. Quando ele fala aqui, né, exortamos, consolamos e admoestamos, ele está fornecendo um modelo de se fadigar pelos irmãos, de encorajar os irmãos ao seu ministério, né? Comunicando o erro dos irmãos, corrigindo os irmãos, mas com amor, né? Exortamos, consolamos e admoestando. Quer dizer, eles exortavam para encorajar os irmãos. Como pai, ele diz aqui, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, né? Com toda a dedicação, com todo o carinho, com todo o respeito, com todo o amor. Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Né? Então aqui era uma questão de chamar os irmãos para estar mais perto deles, né? de estar mais junto, né? Ali naquele ministério, naquele serviço ali dos santos ali. E outra coisa, irmãos, para estar encerrando, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é que Paulo, outra coisa que me chama a atenção desde do capítulo 1 até esse capítulo 2, é que todos nós conhecemos essa epístola dos Tessalonicenses, né, que foi Paulo que escreveu. Mas Paulo ele faz questão o tempo todo de fazer menção do nome dos irmãos que estavam ali com ele. Paulo ele incluía os irmãos, estava sempre incluindo os santos. Ele não buscava glória para ele mesmo, né? Mas ele sempre tocava que era ele, Paulo, Silvano e Timóteo. Então ele vai falar aqui, ó, no versículo 5, deixa eu ver aqui, 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Então ele não fala, vocês sabem como foi o meu procedimento, Paulo. Então vocês alcançaram o testemunho por causa do meu procedimento. Ele fala, não, vocês alcançaram testemunho, né, por causa do nosso procedimento. Então o serviço de Paulo, não só dele, mas de Silvano e de Timóteo. Então, se a gente for prestar atenção nisso, capítulo 1 e o capítulo 2, o tempo todo Paulo vai estar falando. Quando ele toca nele, ele não vai falar eu, mas sempre vai botar no plural, que é ele, Silvano e Timóteo. Ele está sempre incluindo os irmãos no serviço. Isso também era um testemunho, né, para os santos ali naquela localidade. A inclusão de Paulo dos irmãos. Paulo ele estava sempre incluindo
os irmãos, né, do ministério, considerando os irmãos que estavam ali junto com ele no serviço. Ele não pegava, não, os irmãos de Tessalonicenses ali estão porque eu entrei lá, eu fiz, eu tinha um testemunho. Não, mas o nosso serviço, né? Então ele vai sempre falar isso aqui, capítulo 2, versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós. Então já incluiu aqui Silvano e Timóteo. Ele não falou que a minha, ele podia falar, porque vós, irmãos, vocês de Tessalônica, sabeis pessoalmente que a minha estada entre vós. Isso colocaria só Paulo, mas ele não escreve isso, ele coloca, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados os três, ultrajados os três em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos quem? Paulo, Silvano e Timóteo. Ele está sempre incluindo os irmãos também no serviço. Amém, irmãos? Vamos estar orando aqui. Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome, muito obrigado pela Tua palavra, que essa Tua palavra vai encontrar curso em nós, que venha se enraizar no nosso coração, venha crescer e venha dar fruto, Senhor. Pai, que a gente venha Te servir cada vez mais, com amor, com dedicação, com louvor, para Te honrar, para Te glorificar o Teu nome, Senhor, para que tudo venha a ser para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua honra, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém.